vocês têm tratado o seu corpo? É bom lembrar que o cuidado com o corpo não é só uma questão de saúde, longevidade ou bem-estar. Ele também está relacionado à nossa vida e comunhão com Deus. É verdade. Não podemos separar a vida em material e espiritual, pois tudo o que temos deve ser entendido como dádiva de Deus, inclusive o nosso corpo. Eu sou Deise Costa. E eu sou Aderson Costa. Temos 31 anos de casamento e um filho. E procuramos manter o nosso corpo saudável para glorificar a Deus. Mais uma vez, damos as boas-vindas a vocês nesta 15ª edição do programa Um Lar de Fé. A produção e apresentação deste projeto é dos Enlaçados, o grupo de casais da Primeira Igreja Batista de Manaus. Agradecemos a todos vocês que têm estado conosco desde as edições anteriores. Somos muito gratos por suas orações e sugestões. Desejamos continuar aprimorando o programa para alcançar as famílias com a graça de Deus. O nosso propósito é compartilhar um conteúdo relevante para edificar as famílias e produzir reflexões baseadas na Bíblia, que é a nossa única regra de fé e prática também no lar. Os conteúdos anteriores continuam disponíveis no canal da PIB Manaus no YouTube. Se você deseja ver ou rever algumas das edições mais antigas, basta acessar e selecionar o programa Um Lar de Fé. Vale o nosso corpo? Há alguns anos, eu li uma reportagem que falava sobre a composição física do corpo humano. Se ele fosse transformado apenas nos produtos químicos que o compõem, o preço final seria bastante irrisório. Mas todos sabemos que o valor do corpo não está no material de que ele é composto. Há muito mais coisas envolvidas. Nosso corpo é um presente de Deus, conforme nos ensina o apóstolo Paulo. Escrevendo aos Coríntios, ele faz a seguinte pergunta: acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? 1 Coríntios 6,19. Nosso corpo foi feito e nos foi dado de presente para que Deus seja glorificado por meio dele. Infelizmente, há muita informação deturpada na mídia contemporânea e muita concepção deteriorada na sociedade a respeito do corpo. O nosso corpo não nos pertence. Como tudo que há neste mundo, ele pertence a Deus. Por isso devemos cuidar dele com zelo, porque um dia haveremos de prestar contas a Deus quanto ao que fizemos com ele. Já deu para perceber que o nosso tema de hoje é Cuidando do Corpo. Já vimos que a Bíblia afirma que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que nós não somos de nós mesmos. Infelizmente, essa não é uma mensagem muito popular hoje em dia. Cada um se considera dono de si mesmo e do seu corpo e acha que pode fazer com ele o que quiser. Como cristãos, nós cremos que fomos criados por Deus para o louvor da sua glória. Devemos, portanto, glorificar a Deus com o nosso corpo, conforme aprendemos em sua palavra. Por isso, até mesmo com as nossas canções nós falamos a esse respeito. Cantamos sobre a glória de Deus em nós
e a nossa alegria em glorificá-lo e adorá-lo sempre. Porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas no templo que ele mesmo criou, o nosso corpo. Deus se alegra com os nossos louvores. O salmista convida: aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Salmo 100, versos 1 e 2. A música que ouviremos agora fala a respeito do nosso corpo como casa de Deus. A canção Casa é interpretada pela banda Palavra Antiga. Vamos ouvir? Dá o play! Deus preferiu essa carne, não quis os templos que eu posso construir com minhas mãos. Me fez casa, eu sou morada, lugar de Deus. Abri a porta e ele entrou em casa. Estou em obras, essa morada um dia será a perfeição. Deus preferiu essa carne, não quis os templos que eu posso construir. Eu sou morada, lugar de Deus, que não está lá fora, não, mas sim mora dentro de mim. A minha janela são esses olhos que brilham. Uma coisa ela mostra, quem a ilumina é quem? É o meu amado, mudando as coisas de lugar. Dentro de mim, dentro de nós. Eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim. Lá fora frio, lá fora medo, é alto de monte, é deserto, um grande vazio morando em mim. Tu me aqueces, me ensina a ser livre, Santo Espírito me enche de alegria. Yeah.
Que a nossa vida seja sempre vivida em louvor e adoração a esse Deus maravilhoso. Um dos aspectos mais importantes do cuidado com o corpo são os exercícios físicos. Todos sabemos que uma atividade física regular é benéfica e mantém o nosso corpo equilibrado e os indicadores de saúde em dia. Devemos lembrar que, embora o trabalho, o lazer, a família e as atividades rotineiras da vida sejam importantes, não podemos deixar de nos exercitar regularmente para evitar as doenças e ter uma melhor qualidade de vida. É claro que isso demanda esforço, força de vontade, determinação e até mesmo um pouco de ousadia. Para quem já está parado há muito tempo, o esforço se torna maior ainda. Mas ainda assim é necessário dispor-se a mudar esse comportamento sedentário. Hoje teremos na nossa história um querido casal que leva a sério este assunto e com certeza tem colhido frutos de sua determinação. São eles Tiago e Amanda Costa. São casados há 6 anos e têm 4 filhos. Com muita alegria, eles aceitaram o nosso convite. Então, é hora de ouvi-los com atenção. Nossa história. Bem, meus amados, primeiramente queremos agradecer a Deus por este momento. E agradecer também ao amado irmão Aderson e à irmã Deise Costa de nos convidar para poder participar do programa Um Lar de Fé. Para mim é grande alegria poder estar aqui hoje e poder somar, nem que seja um pouquinho, na vida dos amados irmãos. Meu nome é Tiago, para quem não me conhece, Tiago Costa. Apesar de não ter o Costa, provavelmente devo ser um parente bem distante do irmão Aderson, lá para o 5º, 6º grau. Sou praticante de artes marciais, mais específico, jiu-jitsu, há 16 anos. Hoje, já alcancei o nível, teoricamente, o nível máximo, que seria a faixa preta, 2 Dan, né? E já participei várias vezes e fui campeão dos campeonatos amazonenses. E, graças a Deus, nós temos, assim como nós temos participado, temos ganhado, né? Algumas vezes, não todas as vezes, né? Mas algumas vezes nós temos ganhado. Eu sou Amanda Costa e queremos contar um pouquinho da nossa história. Nós temos algo em comum. Ele gosta muito de artes marciais e eu sempre pratiquei o exercício físico. Há mais de 15 anos já. E, assim, é algo que é muito bom. Nós temos 5 filhos e já desde pequeno as crianças já participam também, já gostam. Nós temos a Clara, a Rebeca, o Tiago, o Zaio e a Sara. E o Tiago já faz também com a Clara. Nós gostamos dessa parte do exercício físico, da artes marciais, que sabemos que é muito importante para nós. Com relação a exercícios físicos na Bíblia, o que temos? Bem, desde os primórdios, Deus já havia nos falado em Gênesis 3:19, de 22 a 26, que do suor do teu rosto, se referindo ao trabalho, ao sacrifício. Por isso, temos que zelar pelo nosso corpo, para podermos assim exercer com perfeição o que fomos salvos para fazer, que é pregar a palavra. Aí vem aquela pergunta: por que devemos fazer e praticar exercícios físicos? Eu separei para os amados 3 pontos. Não é uma pregação, mas separei 3 pontos. O primeiro ponto, e para mim é o principal, é que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Como diz lá em 1 Coríntios 6:19, né? Que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Assim como o nosso corpo é comparado ao templo físico, e o templo físico nós pintamos, nós cuidamos dele, nós zelamos do templo. Assim também o nosso corpo, devemos zelar por ele, pois nele
é a casa do Espírito Santo, é o lar do Espírito Santo. Vamos imaginar, irmãos, um templo todo sujo, pichado, mal cuidado. Não conseguimos imaginar, né, amados? Assim também é o nosso corpo. Devemos zelar pelo nosso corpo, devemos cuidar da nossa saúde, assim como também cuidamos do templo, das nossas igrejas. O segundo ponto que eu tenho para os amados, porque nós devemos cuidar, praticar exercícios físicos, é para poder ter mais disposição para a obra do Senhor. Temos na Bíblia, na palavra do Senhor, inúmeros exemplos, mas o principal que nós temos é o apóstolo Paulo, onde, segundo alguns estudiosos, ele andou cerca de 17 mil quilômetros, irmãos, pregando em vários países, em vários lugares. E eu quero lembrar aos irmãos que naquela época, é óbvio, né, que não havia avião, não havia carro e muito menos motos, né, irmãos? E sim barcos, cavalos e muita caminhada que o apóstolo Paulo deve ter feito. E ele, o apóstolo Paulo, disse que devemos imitá-lo, quando ele falou, sede meus imitadores. Então, vamos lá, vamos imitar o apóstolo Paulo. E o terceiro e último ponto é para a nossa própria saúde, meus irmãos. Por que devemos praticar exercícios físicos? Para a nossa própria saúde. Devemos, irmãos, com a prática de exercícios físicos, construir uma imunidade. No período em que estamos, no período de pandemia e várias viroses, é de essencial importância a prática de exercícios físicos, como caminhadas, pequenas corridas, pedalar, pegar a bicicleta, dar uma pedalada, e etc. E é óbvio que sempre nós recomendamos que antes de qualquer prática de exercícios físicos, irmãos, é sempre bom consultar um médico, um profissional da saúde, que possa dar um diagnóstico favorável para podermos praticar exercício físico. E aí, com essa recomendação médica, podemos sim iniciar o exercício físico. E com esses 3 pontos, irmãos, vamos praticar exercícios físicos. Chame a sua esposa, o seu esposo, a sua filha, e vamos todos juntos, irmãos, cuidar do templo do Espírito Santo. Porque fazendo isso, nós vamos estar zelando pelo templo do Espírito Santo. O corpo é tão importante que o Senhor chama de templo de Deus. Em 1 Coríntios 3, 16, 17 diz: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E também fala em 1 Coríntios 6, 19 e 20: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmo, porque fostes acomprados por um preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nosso corpo é sagrado, por ser algo importante. O Pai Celestial deseja que cuidemos bem dele. Ele sabe que podemos ser pessoas mais felizes e melhores se formos saudáveis. O que a Bíblia fala sobre a saúde física? Um espírito saudável, sintonizado com Deus, é fator positivo na manutenção da saúde do corpo e também na sua recuperação. As palavras que eu vos disse são espírito e vida, diz em João 6,63. Este versículo revela o poder da palavra de Deus, sua bênção sobre a vida e sobre o bem-estar humano. A importância da atividade física para a saúde está diretamente relacionada à melhoria de qualidade de vida, reduzindo consideravelmente os riscos de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, diabetes, problemas relacionados à baixa imunidade, além dos transtornos e do fundo emocional. Vamos falar dos benefícios da prática do exercício físico. Como o Tiago já disse, vou só reforçar aqui. Primeira coisa, fortalece o sistema imunológico. Segundo, diminui a pressão arterial e melhora a circulação sanguínea. Terceiro, evita perda óssea.
Quarto, emagrece e ajuda a controlar o peso. Quinto, melhora a insônia. Sexto, melhora o humor. Ficamos mais felizes, mais alegres. Sétimo, reduz alguns comportamentos neuróticos. Oitavo, reduz os níveis leves e moderados de depressão e ansiedade. Nono, aumenta o bem-estar físico e psíquico. A sua saúde é um dos maiores dons que Deus deu a você. O seu corpo não te pertence, ele é santuário de Deus. Ele foi comprado, nos foi confiado e nós temos que administrar como gerentes, como mordomos, aquilo que pertence a Deus, de tal forma que ele seja glorificado. Nós somos a igreja, devemos cuidar do corpo de Cristo. Precisamos cuidar de si mesmo. O que é cuidar de si mesmo? Cultivar hábitos saudáveis, exercitar o corpo praticando algum tipo de exercício como caminhadas, musculação, dormir bem é muito importante também, tendo um tempo de lazer, cuidando da nossa saúde, fazendo consultas e exames regulares, tomando muita água, usando também o filtro solar. Queria reforçar algo, de uma experiência própria. Quando eu ia fazer caminhada com a minha esposa, a gente tinha um momento nosso, um momento que a gente conversava, um momento que a gente se aproximava ainda mais um do outro. É muito importante esse momento para o casal. Assim como também você pode convidar seu filho, sua filha, e juntos fazerem caminhada e ter uma proximidade mais íntima um com o outro. Um momento em família. Exatamente. É muito importante e, para mim, acho que foi um dos pontos principais. Essa comunhão, que a gente consegue ter essa proximidade mais ainda íntima no momento da prática do exercício, né? Então, assim, a gente acaba juntando o útil ao agradável, né? Então, assim, eu quero incentivar os irmãos também a fazer o mesmo, desafiar até e provar como é bom, irmão, como é bom. Muito obrigada, Tiago e Amanda, por sua participação e disposição em partilhar conosco um pouco da sua história. Continuem cuidando da saúde e sendo abençoados pelo Senhor. Deus tem sido bondoso para conosco o tempo todo. Dele também vêm as provisões para que o nosso corpo esteja em forma. Ele todos os dias nos concede o sol, a água, as chuvas, o ar, enfim, a vida. Como é bom acordar pela manhã e saber que o nosso Pai, que cuidou de nós durante toda a noite, está à nossa espera para um bate-papo gostoso em oração. Podemos chegar a Ele sem reservas e contar-lhe todos os nossos segredos, pois Ele os guarda no coração e nos abençoa sempre. Para o altar de oração de hoje, convidamos o casal Joel e Ana Afonso. Eles são casados há 45 anos e têm 3 filhos, 2 noras e 3 netos. Altar de oração. Eu sou Joel Afonso, membro da Primeira Igreja Batista de Manaus, sou diácono, sou médico, dermatologista. Eu sou Ana Afonso, sou assistente social, sou também diaconisa da igreja e hoje temos a grande alegria de estarmos participando deste programa Um Lar de Fé. Nós estamos aqui para orarmos pelos enfermos, pelos enlutados e outros motivos mais especiais de nossas vidas. Vamos orar pelos casais que completam bodas em julho. Dia 1/7, Carlos Alberto e Marli Carvalho, 50 anos. Bodas de ouro. 5/7, Antonino e Amélia Petruccelli, 53 anos. Bodas de antimônio. 7/7, Tiago e Amanda Costa, 6 anos. Bodas de perfume. 8/7, Francisco Vaz e Rutilene Santos,
44 anos, bodas de carbonato. 10/7, Emanuel e Camila Taveira, 12 anos, bodas de seda. 13/7, Elbio e Alicia Marques, 60 anos, bodas de diamante. 14/7, Israel e Mara Patriani, 38 anos, bodas de carvalho. 15/7, Randolfo e Meiriângela Bittencourt, 22 anos, bodas de louça. 19/7, Jucinei e Sônia Monteiro, 26 anos, bodas de Alexandrita. 22/7, José de Nazaré e Marie-Kathleen Franceschi, 44 anos, bodas de carbonato. 23/7, Vitor e Juliane Ferreira, 11 anos, bodas de aço. 27/7, João e Sinara Cabral, 9 anos, bodas de cerâmica. Nós agora vamos ao Senhor em oração, agradecendo por esses casais que completaram bodas e pelos pedidos também que foram aqui colocados. Vamos orar. Senhor, nós te adoramos, engrandecemos o teu santo nome, pelo grande Deus que o Senhor é, Criador dos céus e da terra, Deus que se importa conosco, que está atento às nossas necessidades, às nossas lutas, Senhor. Nós queremos te adorar, porque o Senhor é o Deus da vida. Nós te glorificamos. Queremos também te apresentar as famílias da igreja. Que o Senhor abençoe a cada uma. O Senhor conhece cada necessidade, cada luta, cada dificuldade, mas também a gratidão que cada família tem no coração por tudo que o Senhor tem feito em suas vidas, em suas famílias. Querido Deus, te apresentamos os enfermos, nossa lista é tão grande, te pedimos que visites a cada um. Abençoa o tratamento, que ele seja que seja eficaz na vida dos amados, dos teus filhos. Te pedimos que consoles os enlutados. Senhor, são tantos. Cuida de cada um, Senhor, consolando, fortalecendo os corações. Tem misericórdia, Senhor. Queremos te agradecer pelos casais que nesse mês de julho completaram e ainda vão completar bodas, Senhor, farão bodas de casamento. Nós te glorificamos pela união dos casais, queremos te pedir que o Senhor possa estar abençoando, fortalecendo os laços, que o Senhor seja com cada família, ó Deus, abençoando, visitando nas necessidades, mas que cada família busque no Senhor direção para decisões, para que haja paz, união, unidade nos lares. Abençoa, Senhor. Muito obrigada por cada casal, por cada família. Oramos agradecidos, não por méritos nossos, mas agradecemos no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, Joel e Ana, que vocês e toda a sua família continuem sendo ricamente abençoados pelo Senhor. O momento cultural de hoje vai ser um pouco diferente, mas é uma dica muito importante para você que deseja iniciar um programa de exercícios físicos. Provavelmente você já disse alguma vez que não gosta de academia, fica com preguiça só de pensar em sair de casa, não tem dinheiro para pagar um personal trainer e assim por diante. Pois bem, seus problemas acabaram. A nossa indicação de hoje é um aplicativo para smartphone que vai te ensinar a fazer exercícios em casa, sem nenhum aparelho especial e na hora que você quiser. Trata-se do aplicativo Exercícios em Casa,
que pode ser baixado diretamente no seu celular. O melhor de tudo é que ele tem exercícios em 3 níveis: iniciante, intermediário e avançado. Além disso, possui dicas de alongamento, aquecimento e uma série de outros exercícios para fortalecer partes específicas do corpo. Mas não se esqueça de, antes de tudo, consultar um médico para ver como está a sua saúde e quais os tipos de exercícios mais indicados para você. O aplicativo pode ser encontrado tanto no Android como no iOS. Fica a dica. Vamos nos movimentar? Tão importante quanto os exercícios físicos, uma dieta equilibrada é fundamental para termos um corpo saudável. Essa dupla de cuidados com o corpo precisa de atenção para que mantenhamos boa saúde e bem-estar. Precisamos entender que o alimento é necessário para nutrir o corpo. Quando ele é utilizado além ou aquém do que necessitamos, nosso corpo padece. Muitos produtos que hoje são vendidos como alimentos, na verdade, prejudicam o nosso corpo se forem consumidos em excesso ou sem os cuidados necessários. Não podemos fazer como aquela propaganda de uma hamburgueria que dizia que uma dieta equilibrada é um hambúrguer em cada mão. Podemos e devemos equilibrar aquilo que comemos para ter uma vida mais saudável. É por isso que hoje convidamos o nutricionista Anderson Correia Pessoa. Ele é casado há quase 2 anos com a Ilsana e ainda não tem filhos. É formado em nutrição pela Uninorte, pós-graduado em saúde pública e docência do ensino superior. Hoje, ele desenvolve atividade profissional como gerente sênior na empresa GRFCA, que presta serviço para Petrobras Urucu. Que alegria receber o Anderson em nossos estúdios hoje, para esse papo reto tão importante. Anderson, a palavra é sua. Papo reto. Boa noite, irmãos, tudo bem? Me chamo Anderson Pessoa, sou casado com a Ilsana, sou nutricionista. Fui convidado hoje aqui para falar com vocês um pouco sobre nutrição. Agradeço o convite do irmão Aderson, da irmã Deise Costa. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o cuidado do corpo que Deus nos deu, especificamente, né, na minha área, que é a nutrição. Eu sou formado desde 2014 e venho trabalhando na área desde então. E quero compartilhar um pouco do meu pensamento como cristão na minha profissão. Então, vamos falar sobre alguns textos bíblicos também. O primeiro que nós vamos comentar é sobre 1 Coríntios 6:19, que diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Neste texto, podemos ver o tamanho da nossa responsabilidade. Não podemos deixar de cuidar do nosso corpo, pois Deus que nos deu. Nele habita o Espírito Santo. Nosso manual da vida, que é a Bíblia Sagrada, revela que temos o dever de cuidar do corpo e isso reflete no nosso amor pelo nosso Criador e por nossa família. Hoje, com o avanço da ciência, temos muito conhecimento de como funciona o nosso corpo e o que precisamos para ter uma vida saudável. O próximo texto, que é o principal da nossa conversa, é 1 Coríntios 10:31, que diz assim: portanto, quando vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O texto traz grande oportunidade que temos de glorificar a Deus em nossa alimentação e em tudo que fazemos. Mas vamos ficar na parte da alimentação por enquanto. Para esse tema, vamos conhecer os 10 passos para a alimentação saudável do Guia Alimentar para a População Brasileira, que foi elaborado pelo Ministério da Saúde, e terá o link na descrição do vídeo para download gratuito. Nele vocês vão poder se aprofundar no tema e abençoar a toda a família. Antes de começar, quero contar uma curiosidade. Você sabia que o símbolo da nutrição é uma balança? Isso significa que a nutrição se preocupa com o equilíbrio do nosso corpo, assim como a Bíblia. Nos textos bíblicos nós podemos ver
alguns momentos em que se referem à alimentação e até como pecados, como, por exemplo, o caso da glutonaria. E nisso a gente consegue perceber que o pecado não é comer, mas comer em excesso. E aí nós encontramos o domínio próprio também, que deve estar presente até no ato de comer. Vimos isso também quando falamos sobre o vinho. A Bíblia não condena a bebida vinho, tanto é que Jesus bebia vinho. O que ela proíbe é o embriagar-se. Por quê? Porque o dano vai ser ao corpo, o álcool vai fazer mal ao corpo. E a ideia de Deus é que nós preservemos o nosso corpo, como nós vimos no texto bíblico. Os alimentos foram feitos para abençoar e nutrir o nosso corpo, para deixar o nosso corpo são e saudável. Então, a partir do momento em que ele começa a ser usado, o alimento começa a ser usado de uma forma ruim, ele já não é bênção para o nosso corpo. Então, nós devemos ter essa consciência para ter a escolha certa dos alimentos. E se tem algo que faz mal para o meu corpo, mesmo que não faça mal para o corpo do meu colega, eu devo evitar, porque eu devo cuidar do meu corpo. Hoje em dia, nós vivemos em tempos que temos muitas doenças que são ocasionadas por uma alimentação errada, muitas vezes em alguma parte da vida, ou pela falta de uma amamentação adequada, ou por um excesso de algum alimento, né? Há tempos atrás, nós tínhamos muitas doenças que eram ocasionadas por pragas ou então infecções, que hoje a ciência ela nos permite tratar de uma forma mais específica. Entretanto, a facilidade do dia a dia trouxe para a nossa rotina uma grande diversidade de alimentos e às vezes as pessoas não sabem escolher devido a tanta fartura e acabam se fazendo mal para si mesmos. Aqui nos 10 passos a gente vai aprender de forma geral como podemos escolher esses alimentos. É importante ressaltar que essas dicas são para a população de forma geral. Então, se você tem alguma doença, alguma situação específica, deve procurar um nutricionista e um apoio conjunto com outros especialistas, pois sabemos que uma vida saudável não depende só da alimentação, mas de uma atividade física, de uma boa noite de sono, de relacionamentos saudáveis. Então vamos para os 10 passos. O primeiro é prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados. Eu vou explicar primeiramente o que seriam os alimentos in natura ou minimamente processados. Esses alimentos, eles são alimentos que sofreram quase nenhuma ou nenhuma alteração a partir do momento que saiu do seu, digamos assim, do seu local natural. O exemplo é uma fruta que você pega numa árvore. Você pegou e você já consome. O minimamente processado é quando você faz algum processo para consumi-lo. Por exemplo, tirar uma casca. Vamos usar o exemplo da banana. Você tem que tirar a casca, você vai consumir. Ou então de um arroz, ou então de um feijão, ou de um milho que você tem que debulhar, né? Então esses são exemplos de processados ou minimamente processados. E você deve consumi-los em grande variedade e predominantemente eles são de origem vegetal. São a base ideal para uma alimentação nutricionalmente balanceada, saborosa, culturalmente apropriada. Por quê? Ela traz uma diversidade enorme de cores e sabores. E culturalmente, porque a base da nossa alimentação ela vem de um encontro de pessoas para se alimentar. A alimentação ela é muito mais do que o ato de comer. Ela traz consigo toda a relação que envolve esse meio. E todos nós temos experiências únicas com a alimentação, tanto do Natal ou alguma receita de família de um aniversário, ou então de uma avó, de alguém que faz alguma coisa que você ama muito e só aquela pessoa sabe fazer daquele jeito. Então, envolve muito sentimento, envolve muitas relações. E, para a questão do sistema, nosso sistema imunológico, quanto mais variadas as cores, mais vitaminas, mais nutrientes a gente consome. Então, a variedade significa alimentos de todos os tipos. Grãos, raízes, tubérculos, farinhas, legumes, verduras, frutas, castanhas, leite, ovos, carnes, entre outros.
como feijão, milho, batata, tomate, laranja, frango, peixes e etc. O segundo dica é utilizar sempre óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades. Esses itens eles são essenciais para a nossa alimentação, mas devem ser consumidos com cuidado. A gente sabe que tem uma variedade, por exemplo, de sais. A gente encontra sais de todas as cores, né? O mais famoso é o sal rosa, a gente tem os açúcares também, vários tipos de açúcares. E a gente só tem que saber que tudo deve ser consumido com moderação. Eles são essenciais e devem sim ser consumidos. Mas a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E a gente não pode esquecer disso. As nossas preparações têm que ser, né, com esses alimentos. Então, se eu vou fazer alguma fritura, algum tempero, eu vou usar eles, mas devo usar com sabedoria. Óleos, gorduras, sal e açúcar contribuem para diversificar e tornar mais saborosa a alimentação sem torná-la nutricionalmente desbalanceada. O terceiro passo é limite o consumo de alimentos processados. Os ingredientes e métodos usados na fabricação de alimentos processados, como conservas de legumes, compotas de frutas, pães e queijos, alteram de modo desfavorável a composição nutricional dos alimentos dos quais derivam. Em pequenas quantidades, podem ser consumidas como ingredientes de preparações culinárias ou parte das refeições, baseando em alimentos in naturas e minimamente processados. Então, eles são mais acompanhamentos, não podem ser rotina nem pratos principais. Não tem problema usar de vez em quando. A ideia é o equilíbrio. Então, se você quer consumir, pode consumir. A ideia aqui não é proibir. Quarto passo, evite alimentos ultraprocessados, que são aqueles que sofrem muitas alterações em seu preparo e contêm ingredientes que você não conhece. Então, nesse ponto, eu quero bater com vocês na leitura do rótulo. Todo alimento que tem uma embalagem ou tem um rótulo, você vai lá nos ingredientes e começa a ler. Se você identificar lá muitos nomes que você não conhece, muitos nomes de produtos químicos ou então conservantes, já é um alerta que você deve acender. Se você tem um outro produto que tem menos ou então que não contenha conservante, escolha esse. Normalmente esses conservantes eles usam para dar mais sabor ou então para aumentar o prazo de validade. Entretanto, trazem malefícios para a nossa saúde, pois não são o meio ideal e nem o natural do nosso organismo. Então, quando o nosso organismo encontra algo que não é o que ele se preparou para consumir, ele não sabe como reagir ou então transforma aquilo no processo de digestão em alguma substância maléfica. Como exemplos temos os biscoitos recheados, os salgadinhos de pacote, refrigerante, macarrão instantâneo, que são nutricionalmente desbalanceados por conta da sua formulação e apresentação, tendem a ser consumidos em excesso e a substituir alimentos in natura ou minimamente processados. Suas formas de produção, distribuição, comercialização e consumo afetam de modo desfavorável a cultura, a vida social e o meio ambiente. Como que afeta a vida social, a cultura? A partir do momento em que eles começam a ser consumidos, as pessoas costumam, com esses alimentos instantâneos e de fácil consumo, fazerem refeições mais rápidas, a consumirem em locais de trabalho em vez de sentar e conversar com a família, deixam de incentivar o cultivo da agricultura familiar, que é o produtor que vai produzir aqueles alimentos que vai vender na feira, ele não vai ter o comércio dele porque você está consumindo alimentos industrializados. Então, quando você deixa de comer e de consumir produtos saudáveis, você não está só fazendo mal para você, mas você engloba uma cadeia, né, de pessoas que são afetadas. Isso inclui a sua saúde também. E o quinto passo é coma regularmente e com atenção. Prefira alimentar-se em lugares tranquilos e limpos e na companhia de outras pessoas. Essa dica ela é importante até para quem quer emagrecer, porque se você está ali num ambiente
estressante, que você tem que comer rápido. Tem muita gente que até nem come, passa, né, da refeição porque está ali tão vidrado no trabalho, tem uma pressão muito grande para produzir um determinado serviço, entregar um relatório, alguma coisa do tipo, tem um prazo a cumprir. Essa pessoa começa a fazer mal para ela mesma e nem percebe. Quando você começa a comer com pessoas, você começa a ter relações ali naquela mesa, você começa a relaxar. Aquele horário do almoço que tanta gente fala, é 1 hora de almoço, não, eu faço em 15 minutos. Você pode fazer em 15 minutos, mas a sua qualidade de vida está sendo afetada. Aquela 1 hora que é estabelecido por lei que você tenha, ela não é só para você colocar a comida para dentro, não é só para você engolir. É um momento que você tem de apreciar um prato que a sua esposa fez para você levar para o trabalho, ou então falar com um colega, relaxar, sentir o prazer de ver, de cheirar, de sentir a textura do alimento. Então, aproveite esse momento para comer de uma forma que vai lhe trazer benefícios. Não só a ingestão, mas tudo que envolve. Então, sempre que possível, coma com a companhia, com os seus familiares, com amigos, com colegas de trabalho ou de escola. A companhia nas refeições favorece o comer com regularidade e atenção, combinando com o ambiente apropriado e amplia o desfrute da alimentação. Compartilhe também as atividades domésticas que antecedem, sucedem e com o consumo das refeições. E o 6º passo, faça suas compras em locais que tenham uma grande variedade de alimentos in natura e, quando possível, prefira alimentos orgânicos. Procure fazer compras de alimentos em mercados, feiras livres e feiras de produtos locais que comercializem variedades de alimentos in natura ou minimamente processado. Prefira legumes, verduras, frutas da estação e cultivadas localmente. Sempre que possível, adquira alimentos orgânicos, de preferência diretamente dos produtores. O 7º passo é: desenvolva suas habilidades culinárias. Coloque a mão na massa, aprenda e compartilhe receitas. Se você tem habilidades culinárias, procure desenvolvê-las e partilhá-las, principalmente com crianças e jovens, sem distinção de gênero. Se você não tem habilidades culinárias, e isso vale para homens e para mulheres, procure adquiri-las. Para isso, converse com pessoas que sabem cozinhar. Peça receitas de familiares, amigos, colegas, leia livros, consulte a internet e, eventualmente, faça cursos e comece a cozinhar. O 8º passo é: planeje seu tempo, distribua as responsabilidades com a alimentação na sua casa. Comer bem é tarefa de todos. Planeje as compras de alimentos, organize a despensa doméstica e defina com antecedência o cardápio da semana. Divida com os membros da sua família a responsabilidade por todas as atividades domésticas relacionadas ao preparo das refeições. Faça da preparação de refeição e do ato de comer momentos privilegiados de convivência e de prazer. Reavalie como você tem usado o seu tempo e identifique quais atividades poderia ceder espaço para a alimentação. Nesse momento, você pode perceber que a alimentação abre uma porta de relação da família. Muitas vezes, pais e mães querem propor uma atividade, mais uma atividade para a criança ou para alguma relação específica, quando o próprio ato de se alimentar pode proporcionar essa atividade. Então, você tem todo dia uma oportunidade de estar fazendo uma troca de experiência do dia com a sua família. Então, aproveite. Uma criança que prepara algo para você, imagina como ela se sente. Olha o que eu vou entregar, meu pai chegou cansado do trabalho, eu vou fazer um negócio para ele. Minha mãe chegou cansada do trabalho, olha mãe, eu fiz para você. Eu sei disso porque eu vejo a minha sobrinha fazendo com a minha mãe. Ela vai para a casa da minha mãe e faz bolo, faz biscoito, e no final, qualquer pessoa que chega, ela chega e apresenta, fui eu que fiz. Então, você consegue ver isso, a alegria, a vontade de participar, de entregar alguma coisa e como essa criança se sente valorizada. E mesmo que não esteja bom, todo mundo ama, porque foi feito de coração e por uma pessoa muito amada. Então, incentive principalmente as crianças a estarem fazendo esse
essa ação. O 9º passo é, ao comer fora, prefira locais que façam a comida na hora. No dia a dia, procure locais que servem refeições feitas na hora e de preço justo. Restaurante de comida, aquilo, podem ser boas opções, assim como refeitórios que servem comidas caseiras em escolas ou em locais de trabalho. Evite as redes de fast food, nada contra, só que a forma que eles preparam, que eles tentam fazer uma superprodução, muitas vezes não é saudável, porque eles tentam deixar tudo pronto e ali vai muito conservante, e se você for comparar a tabela nutricional de cada refeição, você vai ver uma grande diferença. Então, se possível, deixe de lado. O 10º passo é, seja crítico. Existem muitos mitos e publicidade enganosa em torno da alimentação. Avalie as informações que chegam até você e aconselhe seus amigos e familiares a fazerem o mesmo. Lembre-se de que a função essencial da publicidade é aumentar a venda de produtos e não de informar ou, menos ainda, educar as pessoas. Avalie com crítica o que você lê, vê e ouve sobre alimentação em propagandas comerciais e estimule outras pessoas, particularmente crianças e jovens, a fazerem o mesmo. Agradeço a todos por esse tempo. Espero ter abençoado a vida de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando na Primeira Igreja Batista. Estou à disposição para estar esclarecendo. E não deixem de buscar uma alimentação saudável para o corpo de vocês, porque vocês glorificam a Deus através dele e a igreja de vocês também. Obrigado e até mais. Obrigado, Anderson, por suas palavras tão esclarecedoras. Nosso desejo é que as importantes informações que você nos passou hoje nos ajudem a ter uma melhor qualidade de vida. Que você e sua esposa sejam sempre muito abençoados pelo Senhor. E chegamos ao final de mais esta edição. Queremos manifestar a nossa gratidão a Deus e a vocês por sua audiência e participação. Nosso desejo é que o conteúdo tenha sido abençoador para a sua vida. E não se esqueça, se você gostou do programa, pode deixar agora mesmo um like aí na sua telinha. Aproveite também para compartilhar o link com os seus amigos e familiares. O programa continua disponível no canal da PIB Manaus no YouTube. Durante o programa, vocês podem se comunicar conosco pelo chat do YouTube, mas também está disponível o WhatsApp do Grupo Enlaçados. E se vocês estiverem vendo o programa em outro horário, podem deixar o seu comentário no campo próprio. Também está disponível o e-mail enlacados@pibmanaus.org.br. Desse jeito mesmo, sem cedilha. Aguardamos seu contato. Aproveitamos para informar que ainda temos vagas para o Retiro dos Enlaçados, que vai acontecer no Buri Resort de 23 a 25 de setembro, com a presença do pastor Darney e sua esposa Dagmar Molina, de Brasília. Entre em contato conosco para maiores informações. Também convidamos vocês a participar das reuniões presenciais em nossa igreja, na Avenida Joaquim Nabuco, número 2015. Temos escola bíblica aos domingos a partir das 8h30 da manhã. Cultos de adoração aos domingos às 9h45 e às 18h30. E culto de oração e estudo bíblico às quartas-feiras, às 19h30. Será muito bom recebê-los. Para encerrar, lembremos que a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, tem muito a dizer a respeito do cuidado que devemos ter com o nosso corpo. Então, vejamos o que disse o Senhor Jesus no bastante conhecido Sermão do Monte. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. Mateus 6, 22 e 23. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: pois
todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. 2 Coríntios 5:10. Então, fiquem com Deus e até o mês que vem, com mais uma edição do programa Um Lar de Fé.